Henker que vive duas vezes. Capítulo 379. Gigantomáquia, 4. Este lugar também é um caos completo. Khan chegou aproximadamente uma hora depois, coberto de feridas, com os olhos ainda brilhantes de ferocidade. Ficou claro que ele também esteve envolvido em uma batalha intensa. Ele jogou descuidadamente um objeto que carregava nas costas no chão na frente de Yon-Woo. Displuto virou-se para olhar para os dois. Só percebendo então que o grupo de Khan e Panete havia desaparecido durante a luta com Iapetus. Eles estavam curiosos para saber o que havia acontecido, já que o conflito entre os dois lados seria uma grande preocupação. No entanto, eles não sabiam dizer o que Khan havia jogado no chão. Estava coberto de sangue, mas como estava se contorcendo, estava claramente vivo. No entanto, não parecia humano. Após uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que todos os seus membros haviam sido cortados e que seu rosto e corpo estavam cobertos de queimaduras e congelamento. Finalmente registrou para Lan a quem pertencia a aura familiar. Isso é, Panete? Ela se contorceu em resposta às palavras de Lan. Os olhos de Lan se arregalaram. Ela imaginou que eles acabaram brigando com o grupo de Yon-Woo, mas nunca imaginou que Panete retornaria nesse estado. Ela era uma heroína que fez contribuições notáveis nos últimos meses, a mestra da família do sangue divino, a face dos Elohim, e era apoiada por vários deuses maiores no Olimpo. Embora Lan fosse mais forte que Panete, ela ainda reconhecia Panete. Junto com os outros, ela olhou em choque para Khan, que apenas bufou e cruzou os braços sobre o peito como se não fosse grande coisa. Você se sente melhor agora? Yon-Woo conversou com Jeong-Woo enquanto ele se recuperava, curioso para saber como foi seu encontro com Eder. Não sei, apenas. Depois de um breve silêncio, Jeong-Woo respondeu de dentro do relógio de bolso. Eu me sinto melhor, mas também uma merda. Yon-Woo acenou com a cabeça em compreensão. O estresse de reviver o passado deve ter sido maior que o alívio da vingança. O benefício especial também amontoou inúmeras memórias e experiências na cabeça de Jeong-Woo, o que tornou tudo ainda mais difícil. Mas Young, o que você vai fazer sobre isso? Sobre o quê? Esse bastardo, você vai carregá-lo por aí? Ele apontou para a alma de Eder, que fazia barulhos deprimidos dentro da coleção de almas. Não tinha memória de sua vida anterior e só lembrava do medo da morte. Quero transformá-lo em um suplemento que posso dar aos meus subordinados, mas você pode ficar com ele se quiser. Eu não, Jeong-Woo respondeu casualmente com uma risada. Você sabe o que eu mais quero, certo? Yon-Woo riu também. Então, suas pálpebras baixaram ligeiramente e ele murmurou. Espere um pouco mais. Os passos do ferido de Plutão eram mais pesados quando retornaram, mas o templo do rei do submundo os cumprimentou calorosamente. Eles finalmente puderam sentir o poder sagrado de Hades após a ascensão das 4 colunas de luz. Junto com a derrota de Iapetus, isso manteve seu ânimo elevado, apesar de terem sofrido muitos danos. Eles haviam feito enormes progressos na guerra e estavam muito felizes por poder esperar o apoio do Olimpo. Agora que as colunas de luz haviam subido, foi possível ver o fim da guerra interminável. No entanto, as notícias sobre Panete e a traição de seu partido chocaram Pluto. Eles os viam como camaradas e heróis, mas recorreram a atos tão covardes e desprezíveis. Todos sabiam que havia rixa entre o partido de Panete e o partido de Yon-Woo, mas isso era simplesmente inaceitável. Era um crime grave trair um camarada de Plutão e era punível com a morte, especialmente se a traição acontecesse num campo de batalha. Foi um alívio que a maior parte do grupo de Panete tivesse morrido no local, mas o mentor ainda estava vivo. Embora ela estivesse à beira da morte, a magia de cura ainda poderia consertá-la um pouco, já que o sangue divino nela mantinha sua respiração. Foi uma bênção que talvez agora parecesse mais uma maldição para Panete. Que estado grotesco. Hades riu incrédulo depois de ouvir o que aconteceu. Ele esperava algum tipo de traição, mas foi uma surpresa agradável que tenha terminado em futilidade. No entanto, o que realmente o surpreendeu foi que Poseidon e as deusas fingiam não saber nada sobre tudo isso. Ao sentir os olhares de seus irmãos e irmãs, Hades estalou a língua. Aqueles idiotas sem vergonha. Eles ficaram mais arrogantes desde que estive fora. Embora fossem uma família, eles tinham uma hierarquia. Zeus podia ser o líder, mas Hades ainda era o mais velho entre eles, e até Zeus o ouvia. Além disso, Hades era o rei do submundo, e tudo o que ali acontecia estava sob sua jurisdição. Apenas 1000 anos atrás, o Olimpo não conseguia nem interferir no Tártaro, e o Olimpo se rendeu a ele várias vezes. Passou muito tempo, ou eles pensaram que ele iria ignorar suas ações, já que eles eram os únicos que poderiam ajudar o Tártaro. Eles não disseram uma única palavra de desculpas depois de humilhar Hades. Na verdade, eles eram ainda mais altos, como se não tivessem nada do que se envergonhar. Parecia que estavam a insinuar que só enviariam apoio se todos aceitassem que apenas Panete era o culpado, turvando as águas. Peço desculpas. Aceito todas as punições de bom grado. Lan curvou-se de vergonha para Hades, que estava imerso em pensamentos. Hades sorriu. Do que você precisa se desculpar? Eu deveria saber que isso iria acontecer. Está tudo bem. Você realizou grandes coisas. Você merece ser recompensado. Como pode esperar que eu o castigue? A culpa é de quem planejou isso. Não é como se você pudesse prever o futuro. Lan inclinou a cabeça ainda mais.
O incidente aconteceu porque ela insistiu teimosamente na expedição, apesar da relutância de Hades. Parecia que ele estava antecipando que algo assim aconteceria. No entanto, ela não o entendeu, apesar de ser seu apóstolo. Em vez disso, ela estava ansiosa demais por uma vitória. Embora os ataques tenham sido bem-sucedidos, eles foram humilhados pelo Olimpo e perderam a vantagem em sua batalha de inteligência. Ela sentiu profundamente a injustiça da situação. O Olimpo foi o culpado, mas o Tártaro foi quem teve que se preocupar em causar ofensa. E se o Olimpo enviasse seu apoio e o Tártaro estivesse em paz novamente, era óbvio quem teria a vantagem. O nível divino de Hades cairia e isso frustrou Lan. E, no entanto, ao mesmo tempo, não puderam rejeitar qualquer apoio. Ela se sentiu esmagada. No entanto, Hades sorriu novamente. Como você ainda não me conhece depois de me servir por 100 anos? Os olhos de Lan se arregalaram. Ela não entendeu o que ele quis dizer e o sorriso de Hades ficou maior. Como sempre, era um sorriso torto que parecia cínico. Mas Lan percebeu que Hades estava realmente se divertindo. Estou mais ofendido porque um mero jogador está me testando. O que você quer dizer, senhor? Por que você não entra agora? De repente, a porta do templo se abriu e Yon-Wu entrou lentamente, parecendo já ter recuperado todas as suas forças. Se ele aprendeu alguma coisa com essa experiência, foi que o corpo divino dracônico demoníaco era melhor em se recuperar do que ele pensava. Ele agora poderia controlar melhor seu corpo depois de testar seus limites. O corpo divino dracônico demoníaco estava cheio de potencial, e até mesmo Jeong-Wu ficou surpreso ao observar Yon-Wu. Se Yon-Wu tivesse sucesso com o despertar do quarto e quinto passo e ganhasse o fator gigante além disso, quão poderoso ele seria? Para Yon-Wu, completar seu corpo era tão importante quanto o poder do Rei Negro. Teria um papel importante na finalização de sua ala direita. Vou deixar à disposição dela para você. Você pode levá-la embora. Obrigado. Yon-Wu fez uma reverência. A sua sombra estendeu-se como caramelo e engoliu o corpo de Panete. Deixar Panete para Yon-Wu significava que Hades não se importava nem um pouco com o que aconteceria com ela. Poseidon e as deusas podem pensar que Hades havia se curvado à vontade delas, mas Yon-Wu sabia o contrário. Que raposa velha. Hades percebeu o que Yon-Wu estava planejando fazer com Panete. Hades nunca ignoraria a impertinência de seus irmãos, independentemente da situação do Tártaro. Ele iria retribuir o que fizeram com ele e fingir que não sabia de nada. Yon-Wu saiu silenciosamente do templo. Os olhos de Lan se estreitaram enquanto ela o observava. O que Hades quis dizer ao dizer que Yon-Wu o testou? Parecia haver um acordo silencioso entre eles, mas ela não tinha ideia do que era. Apenas um pensamento passou pela cabeça de Panete. Eu quero morrer? Por favor, deixe-me morrer em paz. Seus pensamentos passaram por sua cabeça sem chance de serem falados quando, de repente, ela sentiu seu corpo revitalizado e ela pôde ver novamente. Sua razão voltou à medida que ela ficou mais alerta. A primeira coisa que ela viu foi um demônio com máscara preta. Vá embora. Memórias traumáticas a fizeram convulsionar enquanto ela lutava para escapar. Só então ela percebeu que não tinha mais braços e pernas. Ah, Eka! Panete gritou com seu estado horrível. Era impossível. Ela era a líder da poderosa tribo Protogenoi, alguém que se tornaria um deus e entraria no mundo celestial. Não havia como ela ser reduzida a esse estado. Yon-Wu bloqueou seus gritos com a mão e rosnou de aborrecimento. Cale-se. Panete não conseguiu se mover depois de ver seus olhos. Ela estava dominada pelo medo. Ela queria se livrar do medo, mas não conseguia. Yon-Wu olhou para ela como se ela fosse um inseto. Era um olhar que ela sempre lançava aos outros, e não um olhar que ela mesma esperava receber. Vocês Protogenoi estão sempre agindo como se fossem os melhores quando não tem nada para mostrar depois que sua camada superior foi removida. Vocês são todos iguais. Panete não teve coragem de negar. Eu me pergunto como são os verdadeiros deuses. Enquanto falava, ele puxou o poder da pedra da alma e soprou em Panete. Panete percebeu o que Yon-Wu estava tentando fazer e se debateu. Se ele conseguisse, ela nunca sairia viva. Ela esperava pela morte, mas sua alma também seria destruída. Ela não queria simplesmente desaparecer assim, mas não havia nada que pudesse fazer. Seu corpo enrijeceu como um bloco de madeira e o branco de seus olhos apareceu. Uma energia mágica começou a fluir de seu corpo queimado, que ficou branco quando sua forma espiritual apareceu. Foi uma visão familiar para Yon-Wu. Foi a mesma coisa que ocorreu quando Poseidon desceu antes da morte de Bentek. Porém, naquela época, Poseidon forçou a manifestação. Desta vez, foi Yon-Wu quem o retirou. Ele usou os dados do canal que deram bênçãos e favores a Panete e restaurou o canal. Era quase impossível para um jogador forçar a manifestação de um deus. Mas o sangue especial de Panete e os vestígios do canal tornaram isso possível. Mesmo que ele não conseguisse derrubar o deus completamente, ele poderia convocar uma parte de seu ser. Além disso, Yon-Wu foi incomparável no controle de canais, e a energia da Pedra da Alma ajudou. 4 formas espirituais apareceram quando Panete desapareceu. Poseidon, Deméter, Hestia e Hera. Ele conseguiu restaurar todos os 4 canais. Um humano não pode ousar. A imagem fraca de Poseidon rosnou. No entanto, a manifestação foi fraca, então ele não pôde aplicar muita pressão sobre Yon-Wu. O mesmo aconteceu com as deusas. Yon-Wu não respondeu e, em vez disso,
Abriu silenciosamente a mão esquerda. Devorar. Claque, claque. Presas afiadas apareceram nas protuberâncias pretas.